A ansiedade como adoecimento faz com que a pessoa tenha sempre uma avaliação de risco extrapolada. Olá, eu sou o Dr. Dinhali, médico psiquiatra, criador e responsável pela página Psiquiatria com Você. O risco real existe, mas a pessoa que tem esse adoecimento acaba sempre tendo a sensação que o risco é sempre maior. E essa sensação, ela é involuntária e a pessoa, na maioria das vezes, não tem controle sobre ela. Por exemplo, um tipo de ansiedade específica, medo de aranha, por exemplo. Então, uma pessoa que tenha aracnofobia, que é o medo de aranha, a fobia por aranha, se eu mostrar para ela uma foto de aranha, ela vai sentir medo, mesmo racionalmente, ela sabendo que uma foto de aranha não oferece risco à sua integridade. Porém, a sensação de medo vem, ela não tem controle sobre isso e manifesta sintomas de sofrimento antecipatório, manifesta sintomas muitas vezes de descarga de adrenalina. A ansiedade como a doença do medo faz com que a pessoa tenha sempre uma perspectiva negativista de futuro. Sempre acha que o pior vai acontecer, a chance do pior acontecer é altíssima e quando acontecer será uma tragédia. Ou seja, é um olhar extremamente negativista ao futuro. Diga-se de passagem, a depressão é quando esse olhar extremamente negativista se volta ao passado, onde a pessoa olha para o passado, olha para tudo o que aconteceu em sua vida e pensa como foi ruim. Olha para o seu presente e pensa insatisfeito, conclui insatisfeito, como as coisas estão ruins. Então, tanto na depressão quanto na ansiedade, há um negativismo no olhar para as circunstâncias. Então, dentro desse processo de adoecimento, nós podemos ter algumas complicações. A ansiedade ela pode ser específica, como eu expliquei, como com as fobias, mas ela pode ser a ansiedade generalizada, o que é mais comum. A pessoa ter vários focos de temor, onde ele preocupa com a conta que tem para pagar, onde ele preocupa com o filho que foi para a escola, onde ele preocupa com a saúde do filho. Todos esses focos de atuação existem riscos, mas quem tem ansiedade sempre interpreta o risco como muito grande. E aí é onde a ansiedade deixa de ser uma função de proteção, deixa de ser uma função psíquica protetora e causa adoecimento. Desse modo, a pessoa que sofre de ansiedade, ela pode ter descargas de adrenalina, ou seja, uma reação de fuga ou luta, em situações de risco interpretativo. Qualquer um de nós, se tivermos uma situação de risco real e iminente à integridade física, iminente, teremos uma descarga de adrenalina. Vamos supor que eu encontre com um animal feroz, né? E, por exemplo, um cachorro vem correndo atrás de mim. Nesse momento, o meu cérebro interpreta a situação de risco e faz essa alteração orgânica de uma descarga que chamamos de adrenérgica, ou seja, de adrenalina. Essa adrenalina ela vai aumentar a frequência cardíaca para levar mais oxigênio para os músculos, para levar mais nutrientes para os músculos que vão precisar trabalhar vigorosamente. A adrenalina aumenta a frequência respiratória para levar mais oxigênio para o sangue. A adrenalina, a descarga da adrenalina, a reação de fuga ou luta, ela acontece com o aumento do tônus muscular. Então, se eu não tiver uma atividade física vigorosa, eu vou tremer, porque o músculo quer funcionar a todo vapor naquela situação em que a pessoa necessita se salvar. A circulação nas vísceras reduz, priorizando a circulação nos músculos. Então, dá náusea, muitas vezes diarreia, gastrite nervosa. Outra alteração que acontece é a circulação na pele, reduzir, priorizando a circulação nos músculos. Isso acontece para priorizar a circulação nos músculos e acontece também para eventualidade de um corte, que naquela situação de fuga ou luta, ele irá sangrar menos, aumentando muito a chance de sobrevivência dessa pessoa nesse momento do risco, em que o animal feroz está à frente, em que há uma luta, há uma violência
a um estresse de risco iminente. Outra alteração que a descarga de adrenalina traz é diminuir a capacidade de foco, diminuir a capacidade de concentração. Então o animal feroz está vindo na minha direção, eu não consigo, por exemplo, fazer uma conta de matemática ou ler um texto, por exemplo, porque eu não consigo concentrar. Eu não consigo porque eu não preciso. Nem posso, porque se eu me concentrar muito em uma coisa, eu acabarei perdendo a minha vida naquele momento de que eu preciso me salvar. Então eu não consigo concentrar direito e logo eu não consigo memorizar direito o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo há um aumento da atenção, onde eu vejo várias coisas ao mesmo tempo, para estabelecer uma rota de fuga, para pegar um instrumento para me defender, vendo com rapidez várias situações para que uma delas possa, de repente, me salvar dessa situação de risco. Isso era para acontecer somente numa situação de risco real e iminente à minha integridade física. Não era para acontecer em situações de risco que são interpretativas, com situações de risco que são subjetivas ou a médio e longo prazo. Então muitas vezes a pessoa está pensando numa conta para pagar, por exemplo, ou está pensando na possibilidade ou a longo prazo, uma coisa que não oferece risco imediato à integridade da pessoa, e aí de repente ela sente um mal-estar, uma palpitaçãozinha, uma falta de ar, e é o momento em que muitas vezes essa pessoa esquece do foco longínquo, né, do perigo, do risco que ele estava considerando um pouco mais subjetivo ou mais a longo prazo, e volta a sua atenção ao corpo físico. E aí é um momento em que a pessoa, sentindo as palpitações, aquele aumento da frequência respiratória, muitas vezes uma dormência nas mãos, causada pela própria hiperventilação, e aí é um momento em que ela pensa, ela tira o foco de longe e bota o foco na sua própria saúde física. E aí a pessoa, como negativista que tende a pensar, ela pensa que está morrendo. Ela pensa que está tendo infarto, que está tendo derrame, que tem uma sensação de desfalecimento. E aí o que acontece? Quando ela interpreta que aquele é o momento da morte, aí que a adrenalina vai às alturas, a adrenalina vai ao seu máximo e desencadeando o que a gente chama de crise de pânico, onde a pessoa tem todos os sintomas de descarga de adrenalina e uma sensação nítida de morte iminente. Então, vemos que a ansiedade, ela acaba se manifestando como um pouco mais grave quando há também as crises de pânico. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha com as pessoas que você acha que podem ser beneficiadas por todas essas informações aí, tá bom? Um abraço, um beijo no coração.